Uma boa noite a todos, é uma alegria estar com vocês uma vez mais e hoje nós vamos continuar o estudo dos chamados elementos de conexão de direito material em direito internacional privado e vamos nos dedicar ao estudo da posse e da propriedade, que é um estudo bem diferente do estudo que viemos fazendo nas últimas aulas. Nas últimas 3 aulas nós falamos sobre o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ocasião em que conversamos sobre o elemento de conexão da Lex Domicili, que serve com as suas peculiaridades, tanto para capacidade como para personalidade e direito da personalidade. Há 2 aulas atrás falamos dessa mesma regra, juntamente com a Lex Celebrationis, para relações de direito de família, no sentido horizontal, quanto à constituição de famílias. E na última oportunidade que conversamos, falamos sobre a questão da filiação. Hoje nós vamos seguir e vamos para o artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que dedica um especial estudo ao chamado campo dos direitos da propriedade e ao estudo da posse. O artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é uma evolução histórica do direito internacional privado. Como nós conversamos há muitas aulas atrás, quando falamos sobre a teoria dos estatutos, nós dissemos que, fundamentalmente, as escolas italiana, inglesa, holandesa e francesa acabaram evoluindo os estatutos em 2 grandes campos, os estatutos pessoais e os estatutos reais. Os pessoais relacionados à nacionalidade daquela pessoa, e os reais relacionados à localização da coisa. No entanto, esse estudo acabou tendo um entendimento um pouco diferente, um pouco discrepante, no que se fala com relação aos bens móveis e aos bens imóveis. Essa é uma classificação muito importante no direito de toda a sociedade internacional. O nosso Código Civil Brasileiro, de 2002, estabelece uma classificação que é vital para o entendimento da matéria, que é a da classificação dos bens considerados em si mesmos, onde nós podemos ter os bens imóveis, os bens móveis e os bens semoventes. Só que o legislador civil brasileiro, mantendo-se atento à tradição histórica do nosso direito, que é uma tradição franco-romano-germânica, acabou optando em equiparar a questão dos bens móveis e dos bens semoventes, no que diz respeito ao tratamento dispensado pelo titular desses bens. Bem, na teoria dos estatutos, era muito importante distinguir bens imóveis e bens móveis já na Idade Média. E era claro que, para os bens imóveis, não havia dúvida nenhuma de que o critério a ser adotado como regra de conexão de direito material era a rex recite. A lei contra. Esse critério levava em consideração questões relacionadas à ordem pública daquele governo local. Vocês viram em meados do nosso curso de graduação em Direito Internacional Público, que um dos elementos constitutivos do Estado é o território. E vocês viram, tanto em Direito Internacional Público como em Direito Internacional Privado, lá no início, que o grande critério para a fixação do conflito interespacial de normas é o critério da territorialidade. A territorialidade, então, ela se confunde com a própria evolução do direito internacional, seja do público, em virtude do território ser um dos elementos constitutivos do Estado, seja o privado, em virtude das nacionalidades que são fixadas, ora em razão da territorialidade, o ius soli, ora em razão da nacionalidade pelo laço sanguíneo familiar, o ius sanguinis. Pois bem, a teoria dos estatutos não fugia a isso quando trabalhava com a questão da titularidade de bens. E, portanto, nós tínhamos a lex recite plenamente admitida para os bens imóveis,
Mas havia determinadas dúvidas quanto à questão dos bens móveis e com relação à questão dos bens semoventes, porque tanto animais quanto coisas que podem ser facilmente transportadas pela pessoa acabam, na verdade, acompanhando a pessoa e não o território em que se encontram. Então, já nas teorias estatutárias medievais, nós encontramos algumas divergências quanto à regra de conexão de direito material para posse e propriedade de bens móveis. Porque mesmo quando falava-se em lex recite, a lex recite do bem móvel acaba sendo o local em que ele se encontra. Mesmo quando se falava em estatuto pessoal para bem móvel àquela época, e muitos debatiam que aí seria o estatuto pessoal, porque o bem móvel ele é facilmente transportado pela pessoa para qualquer lugar, aí nós teríamos que trabalhar com outro estatuto que não era o real, era o estatuto pessoal. E no estatuto pessoal nós tínhamos a lex domicilii, tínhamos a lex fori, entre outras questões. Bem, diante desse sentido de coisas, coube a segunda fase de evolução do direito internacional privado, a que vem depois da teoria dos estatutos, trabalhar um pouco mais atentamente com a questão dos bens móveis e dos bens imóveis. E nós temos dois grandes nomes do direito germânico, Wachter, estou escrevendo aqui, e o famosíssimo, para nós na graduação mesmo, Savigny, que acabaram trabalhando com uma análise pormenorizada da questão dos bens no direito internacional privado. E tanto Oster como Savigny acabaram entendendo que a aplicação da lex recite seria uma aplicação imperiosa, imperativa. E, segundo eles, tanto a bens imóveis quanto a bens móveis. E isso faria, então, que toda discussão relativa a direito de propriedade e toda discussão relativa à posse se prendesse ao local onde a coisa estivesse. Esse desprendimento dos bens móveis da teoria dos estatutos pessoais é um desprendimento bastante polêmico, mas que veio sedimentando no decorrer das décadas depois de Savigny e de Wachter. E a regra da lex recite é uma regra muito importante. Mas o artigo 8º da nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro trabalha com esta ideia de uma forma ainda um pouco mais evoluída. E trabalha com esta ideia a partir daquilo que se chama Código de Bustamante. Eu mencionei a vocês o que é o Código de Bustamante algumas aulas atrás. O Código Bustamante é uma tentativa frustrada de unificação das normas de conexão do direito internacional privado de todos os estados da sociedade internacional. Essa tentativa frustrada é da primeira metade do século XX. E acabou não dando certo porque pouquíssimos estados acabaram aderindo a esse tratado internacional. O Brasil foi um deles. Mas o próprio Brasil não se utiliza do Código Bustamante porque ele percebeu que a sociedade internacional não deu eco majoritário a esse código. Realmente foi um tratado internacional que foi assinado por pouco mais de 30 países apenas. E não teve grande adesão, então, da sociedade internacional. Mas o Código Bustamante inspirou vários dispositivos da nossa antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que foi modificada e é a nossa atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, por isso que o Código Bustamante é tão lembrado na doutrina internacionalista brasileira, muito embora se saiba que ele não tem tido vigência prática. O Brasil ele acabou utilizando uma série de normas desse Código Bustamante na sua lei de introdução, mas o código era muito extenso e o Brasil tem uma lei de introdução enxuta. Então, inúmeros dispositivos acabaram não sendo abraçados pelo nosso direito. Bem, vamos ver o que diz o artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para que vocês possam ter o acesso à redação do texto. Porque com acesso à redação do texto, vocês saberão trabalhar
melhor na discussão do tema. O artigo 8º fala: para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então, não deixa de ser aqui uma conquista da teoria desenvolvida por Washington e por Savigny, com relação à Lex Reicit. Muito embora, percebam vocês, o artigo 8º, no seu caput, não se refira nem a bens imóveis e nem a bens móveis. Ora, nós temos diferentes matizes do que é propriedade e do que é posse na sociedade internacional. Então, esta questão da regra de conexão quanto ao local em que se encontra a coisa pode ganhar um diferencial muito grande quando trabalhamos com diferentes questões relacionadas a bens. Conforme eu falei para vocês, a classificação dos bens considerados em si mesmos no nosso Código Civil, que não é uma classificação exclusiva do direito brasileiro, que tem inspiração no direito francês, no direito germânico também, acaba sendo, e no direito italiano, acaba sendo uma classificação extremamente importante. Mas antes de falarmos dela, não podemos nos esquecer que os modelos de propriedade, os modelos de posse, variam na sociedade internacional. Tanto nos sistemas jurídicos que têm maiores semelhanças, como é o caso do sistema brasileiro comparado ao modelo francês, ao italiano e ao alemão, como nos sistemas orientais. A matiz ocidental de propriedade é, sem sombra de dúvidas, em virtude do grande embate travado entre os escritos de Thomas Hobbes e, posteriormente, os escritos de John Locke, a matriz da propriedade individual. A propriedade individual ela, é uma decorrência, segundo John Locke escreveu na sua obra célebre, segundo o Tratado sobre o Governo, uma decorrência da liberdade individual. E a liberdade individual, diz John Locke, é a expressão máxima do primeiro e grande direito natural que todas as pessoas têm. Então, a ideia de propriedade individual é uma ideia que tem razões históricas, obviamente, relacionadas à oposição ao absolutismo europeu. E ideias relacionadas à chamada liberdade individual. As ideias lockeanas, elas inspiraram tanto os fundadores dos Estados Unidos na Declaração Histórica de 1776, de independência das 13 colônias inglesas, como também inspirou os grandes teóricos e intelectuais que fomentaram o povo a promover a Revolução Francesa em 1789. Voltaire era extremamente, digamos assim, entusiasta da ideia da propriedade individual como uma expressão da liberdade individual. Da mesma forma, Jean-Jacques Rousseau. E Jean-Jacques Rousseau, em sua célebre obra O Contrato Social, ele trabalha com esta ideia de liberdade individual de uma forma considerada magistral. Bem, a construção da propriedade, então, no modelo ocidental, é uma construção não da propriedade coletiva, mas da propriedade individual. Diferentemente ocorreu em vários sistemas jurídicos orientais, onde nós temos modelos híbridos ou modelos que, num primeiro momento, eram totalmente comunistas, nem coletivistas, mas totalmente comunistas, e que depois foram se relativizando com a evolução da sociedade internacional e das relações comerciais no globo. Assim, se nós formos para o sistema hebraico, e há um grande livro, que é um clássico do direito comparado, que eu deixo aqui para vocês, o autor é René Davy. O livro é Os Grandes Sistemas Jurídicos Contemporâneos. O sistema hebraico é um dos sistemas analisados nesse livro. Eu faço uma síntese muito breve de cada um dos sistemas jurídicos contemporâneos, seguindo a classificação do René Davy, no volume 1º do meu curso de Direito Civil.
da Saraiva. Bom, o René Davy, ele lembra com muita propriedade os grandes sistemas jurídicos contemporâneos. E vocês estudando o sistema hebraico, vocês verão que no sistema hebraico, a liberdade individual, ela é uma liberdade que se expressa comunitariamente. Então, nós temos a liberdade individual, mas a expressão dela é comunitária. E por ser comunitária, existe um sistema híbrido de propriedade, que é o sistema dos modos de produção individual e os modos de produção coletiva. E aí nós temos os chamados kibbutzim, que vocês, inclusive, chegaram a estudar, penso eu, durante o ensino médio. A mesma coisa se afirma com relação ao modelo russo. Ao contrário do que muitos ocidentais supõem, já há muito tempo, países como Rússia, China, que eram países fortemente considerados comunistas, têm um modelo que não é apenas o da propriedade coletiva. Mesmo a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas previa, excepcionalmente, em várias passagens do seu Código Civil, a propriedade individual. A China, em meados da década de 1950, promulgou o seu Código Civil Chinês. E os modelos de elaboração do Código Civil Chinês foram modelos ocidentais. E um dos principais modelos que acabou inspirando o Código Civil Chinês naquela época foi o Código Civil Brasileiro de 1916, do Clóvis Bevilacqua. A gente tem uma mania de falar mal do Brasil, né? O brasileiro tem uma mania de não valorizar o que tem. O direito brasileiro é um direito muito respeitado pelo mundo afora. E é óbvio, a nossa inspiração, a nossa matriz é europeia. Mas o direito chinês, de meados da década de 1950, se abeberou no Código Civil Brasileiro de 16. O Código Civil Japonês, de 1999, e o Código Civil Chinês, que acabou de ser recentemente formatado a partir da consolidação de várias leis chinesas, novas, chinesas, voltadas para a sociedade pós-industrial, para a sociedade contemporânea, que é a sociedade da informação, contemplam a propriedade individual. Só que tanto China quanto Rússia mantêm a propriedade coletiva. Então, também tem um modo de produção coletivo chinês, que é a propriedade coletiva chinesa, e tem um modo de produção coletiva russa, que se desenvolve pelos sovkhozes e pelos kolkhozes, que vocês também aprenderam no ensino médio de vocês. A propriedade individual, ela não é mais a única propriedade a ser considerada pelas cartas constitucionais ocidentais. Um exemplo disso se encontra no próprio modelo constitucional brasileiro. A Constituição de 88, para falarmos de direito internacional privado nosso, temos que passar pela Constituição, não tem jeito, estabelece entre os direitos fundamentais, no seu artigo 5º, no caput, direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos, percebam vocês, que inspiram todo o vastíssimo rol de mais de 70 incisos que dispõem sobre direitos e garantias fundamentais decorrentes daqueles que estão no caput do artigo 5º. E o artigo 5º da Carta Constitucional Brasileira estabelece de forma extremamente clara que os direitos fundamentais, eles decorrem do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à igualdade, do direito à segurança e do direito à propriedade. Mas não confere a propriedade individual como único direito fundamental. E é oportuno porque é isso que justifica para nós, no próprio direito positivo brasileiro, a possibilidade de formas de aquisição coletivas de propriedade, que vocês estudaram em direitos reais, como, por exemplo, a usucapião coletiva que está no Estatuto da Cidade. Ou ainda a proibição que o Código Civil Brasileiro traz para que o proprietário de uma área que demorou mais de 5 anos para reivindicá-la para si, possa obter êxito em uma ação reivindicatória quando esta área
se encontra ocupada por coletividades ou grupos de pessoas que exerçam ali alguma atividade econômica e habitacional. Esses dispositivos que estão no Estatuto da Cidade e no Código Civil demonstram, então, que o Brasil também caminhou nas últimas décadas para a chamada proteção do direito coletivo de propriedade, só que com um modelo próprio, brasileiro. E por isso que nós temos um fortalecimento das estruturas do solidarismo no direito civil e no direito empresarial. E temos um fortalecimento dessas estruturas com a teoria da função social da posse e da propriedade, logo depois secundada pela teoria da função social da família e depois pela teoria da função social dos contratos. A esse respeito, na Constituição, temos o artigo 5º, que fala da função social da propriedade, considerada extensiva para a função social da posse, pela doutrina e pela jurisprudência brasileira. E com relação à família, a função social da família no artigo 226 da Carta Constitucional. E a função social do contrato no artigo 421 do Código Civil. Feito esse breve apanhado sobre a importância dos modelos, até mesmo para identificarmos a importância de se definir no escritório de advocacia qual que deve ser a lei a ser defendida para o caso concreto de defesa do seu cliente, se é a lei de um sistema jurídico ou a lei de outro sistema jurídico, temos agora que conversar com relação à situação dos bens imóveis e à situação dos bens móveis. Com relação aos bens imóveis, conforme ressaltamos há pouco, a regra de conexão do direito material é a Lex Resite. Ora, a Lex Resite é uma regra importantíssima. Por quê? Porque não está apenas ligada a uma questão de ordem pública e que diz respeito à própria proteção indireta do território de dado Estado. Mas mais do que isso, ela está relacionada também a uma fixação de uma outra regra, que também é igual a ela, que é a regra da competência absoluta internacional em matéria de posse ou propriedade de bens imóveis e de direitos reais sobre bens imóveis. Vocês devem se lembrar a respeito desse tema. Nós conversamos sobre ele. O artigo 23, se não me falha a memória, do Código de Processo Civil, 21, que fixa as regras de competência absoluta e insere entre elas as questões relativas a bens imóveis. Bom, com relação a bens imóveis, nós temos um alinhamento, então, quanto às regras de conexão do direito brasileiro. Tanto a regra de conexão processual, que é a competência absoluta do juiz brasileiro, o que impede, então, a homologação de sentença estrangeira de juiz que decida sobre bem imóvel localizado no Brasil, como também a decisão com base no direito material brasileiro de imóvel situado em território brasileiro, por força do artigo 8º caput da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. A situação começa a mudar quando trabalhamos com bens móveis e quando trabalhamos com bens semoventes. Primeiramente, porque há, sem sombra de dúvidas, vantagens e desvantagens de se utilizar um país ou outro país em seu sistema jurídico para tratar do tema. Nós temos regras que trabalham com bens considerados em si mesmos, que estabelecem o bem imóvel por força da lei, o bem imóvel por força da natureza e o bem imóvel por força do negócio jurídico. Estas mesmas regras que temos no Código Civil também trabalham com bens móveis por força da lei, bens móveis por natureza e bens móveis por negócio jurídico. Então, como vocês podem perceber, nós temos um calibre próprio do direito brasileiro sobre o que é bem móvel e o que é bem imóvel. Curiosamente, para nós no Brasil, o bem imóvel por natureza é um solo e todos agregados ao solo. Mas o bem imóvel por força da lei,
ele ganha matizes diferentes, como é o caso do chamado direito à sucessão aberta, que por força da lei civil brasileira é considerada bem imóvel. Ora, o direito da sucessão aberta, ele gera, então, uma ideia que, num primeiro momento, se aproximaria do artigo 8º, mas é que nós temos uma regra de conexão específica para direito sucessório, que é a regra que se encontra no artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Então, o que nós temos no artigo 10 é uma regra de conexão de direito sucessório que diz respeito ao domicílio, a lex domicilii. Então, muito embora o direito à sucessão aberta seja por força de lei bem imóvel no Brasil, a regra a ser utilizada no conflito interespacial de normas não será do artigo 8º para se discutir sucessão aberta, mas será do artigo 10. Pois bem, com relação a bens móveis, nós temos essa curiosidade também. Temos algumas definições legais de bens móveis que podem gerar alguns problemas. O bem móvel não é apenas aquele que pode ser transportado por uma pessoa, ou semovente, aquele que tem locomoção autônoma. O bem móvel é também aquele bem que, considerado por lei, deve ser regido como bem móvel. É o caso dos direitos de autor, diz o nosso Código. O nosso Código Civil, à semelhança do que diz a Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 98, estabelece que os direitos de autor são considerados, para efeitos legais, bens móveis. Esta mesma ideologia pode ser aplicada quando trabalhamos com propriedade industrial, marcas, patentes, desenhos, e quando trabalhamos com obras eletrônicas. Então, aqui neste campo dos bens móveis, nós estamos diante de um novo universo. Não é apenas discutir se na nossa legislação o bem móvel é material ou é imaterial. O direito internacional privado, ele evoluiu historicamente em torno do bem móvel material. Não se trabalhava com a história dos bens móveis imateriais, senão a partir do instante em que a sociedade internacional, no século XIX, acabou evoluindo a chamada proteção de criações estéticas e acabou dando autonomia a um novo ramo do direito, que é o direito de autor, e, na sequência, a propriedade industrial. Tanto é assim que o Brasil é signatário da Convenção de Berna, de 1886, que é a convenção francesa, que adota a teoria subjetiva dos direitos intelectuais, protegendo-se mais o autor ou o criador da obra estética ou utilitária. Já o sistema anglo-saxônico de Inglaterra e Estados Unidos se voltam para uma proteção maior da obra em si. É o sistema do copyright, que tanto nós conhecemos por conta da influência dos costumes e do direito norte-americano, muitas vezes, no nosso sistema jurídico. No sistema do copyright se protege a obra em si e, por decorrência da proteção da obra, há a proteção do autor. Mas isso, na prática, gera uma menor proteção do titular da obra e uma possibilidade maior de sociabilização da obra, vamos assim dizer, de publicização da obra. Bom, nós temos em 1886, a Convenção de Berna. E nós temos a Convenção de Propriedade Industrial do ano seguinte, também de Paris. Mas o que é importante frisar? Nós, brasileiros, temos leis próprias de direito de autor de propriedade industrial, mas nós não temos, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a indicação da regra de conexão para esses bens que são considerados, por força de lei, bens móveis,
Logo, a solução adotada pela doutrina internacionalista brasileira é a de se considerar o artigo 8º extensivo para direitos de autor e direitos de propriedade industrial. Essa situação ganha uma matiz ainda mais aprofundada quando nós temos um fenômeno que traz a sociedade pós-industrial, que é a sociedade da informação. O rápido tráfico de obras estéticas e utilitárias, não pelas vias convencionais, mas pela rede, pela internet. Tradicionalmente, uma obra autoral ou uma obra industrial, ela tem dois corpos. O corpo místico, que é o conteúdo da obra, e o corpo mecânico, que é o suporte fático aonde esse conteúdo da obra fica encerrado. Assim, um livro, o exemplar do livro não é direito autoral. O exemplar do livro é o corpo mecânico. E o corpo místico é o conteúdo do livro. A mesma ideia se aplica quando falamos de obras fotográficas, quando falamos de obras audiovisuais, quando falamos de composições musicais. Tenho sempre a presença do corpo místico e do corpo mecânico. Há algumas exceções a esta ideia, mas esta é a grande ideia da evolução dos direitos intelectuais. Olha, agora vivemos tempos em que o corpo mecânico ele se encontra codificado em algoritmos que compreensam todo o conteúdo, que é o corpo místico. E esses algoritmos são encaminhados para milhares, para milhões de pessoas. E quando decodificados, desaprensados, vamos assim dizer, se é que essa expressão existe, mas acho que deu para vocês entenderem, né? Nós temos a ideia de apreensão do conteúdo, apreensão da obra estética daquela pessoa, do autor. Essa questão já é uma questão que inova toda a ideia de direitos intelectuais. Então podemos dizer que, a este pretexto, nós temos não apenas obras autorais e obras de propriedade industrial, como se imaginava no século XIX, que já era uma evolução tremenda diante dos séculos anteriores, mas nós temos também obras eletrônicas. E as obras eletrônicas que trabalham com essa ideia de algoritmos de codificação e decodificação de dados, ela ainda passa por um problema. Como proteger o autor desta obra numa sociedade da informação, onde muitas vezes se consegue não apenas o acesso à obra na sociedade da informação, como também a edição desta obra, quando esta obra não está protegida por arquivos que impedem a edição particular. Como vocês podem perceber, é uma questão enorme e que o direito internacional privado não tem uma resposta plena, uma resposta compatível para esse tipo de situação ainda. Claro que podemos trabalhar com variáveis disso. De que forma nós podemos ter uma violação aos interesses do criador de obra estética numa obra eletrônica ou do criador de uma obra utilitária, que é a obra de propriedade industrial, numa obra eletrônica? Pelo simples fato de ocorrer a chamada adulteração da obra, ou ainda a utilização da obra sem se dar o crédito à fonte, que é a questão do plágio. Então eu posso ter tanto a contrafação quanto o plágio eletrônico, que não estão ainda de forma mais madura, evoluídos no direito brasileiro, no que diz respeito à tipificação penal, e que deveriam ter também uma evolução ainda maior no que diz respeito à proteção dos direitos autorais e de propriedade industrial. Como vocês podem perceber, há uma evolução a ser feita neste campo. Se serve de consolo, não é apenas o Brasil que precisa evoluir nesse campo. Esse é um campo muito aberto ainda no direito internacional privado contemporâneo, a discussão das obras eletrônicas e a discussão da lei aplicável
neste campo. A única coisa que se tem é algo mais ligado a contratos, aonde se discute a questão de contratos que vamos trabalhar na última aula que teremos na semana que vem. Bem, estas fundamentalmente eram as observações da aula de hoje. Eu acabei sem querer correndo um pouquinho, mas eu tenho ainda os 2 parágrafos do artigo 8º para fechar o tema. Então, antes de fechar o tema, eu gostaria de perguntar se vocês conseguiram acompanhar a aula, se tem alguma pergunta ou alguma questão relativa ao que a gente conversou aqui. Tudo tranquilo, professor. Ok. Professor, Pois não? eu entendi. Eu tenho uma dúvida que talvez seja meio fora. Assim. Eu estava pensando se um tweet pode ser considerado propriedade intelectual, porque é editável, atribuível à pessoa, esse tipo de coisa. Eu só não Mas entendi... você não vai ter a resposta também. Não, eu só não entendi a pergunta, porque deu uma cortada. Ah, tweet, sabe? Twitter. Ah, tá. O tuitar em si não é obra intelectual, tá? Mas o tweet é ou não? Já o contrato que é tido com relação ao Twitter para a utilização desta forma de rede social também não diz respeito a direitos intelectuais, propriamente dito. Ele diz respeito ao uso daquele espaço virtual que é concedido pela administradora, no caso do Twitter. Tá? O que eu tenho como característica de uma obra intelectual? Que esta obra seja uma obra de conteúdo estético. O grande problema da obra intelectual está na definição de estética, então. A simples manifestação de expressão em um Twitter ou em uma rede social, ainda que se permita textos mais longos, que não é o caso do Twitter, mas, por exemplo, o Facebook, que permite textos mais longos, não constitui obra de caráter estético, mas só se constitui declaração unilateral de vontade ou de expressão. Tá, Isabela? Então, o grande problema está em a gente identificar o que é a obra de conteúdo estético. Quando eu estou me referindo à obra eletrônica, eu estou me referindo ao livro que é digital, e não ao livro que tem um suporte físico. Por exemplo, estou me referindo à composição musical que não é feita em uma pauta, mas é feita digitalmente. Estou me referindo à construção de um programa de inteligência artificial. Aí eu estou construindo um software. O software ele é considerado, inclusive, para fins legais, mesmo aqui no Brasil, obra intelectual. É a Lei 9.609 de 98. Tá? Então, a ideia toda está relacionada então, ao que seria esteticidade, ao que daria características de obra estética. Fundamentalmente, em direito intelectual, o que dá características de obra estética é a originalidade. Essa originalidade não precisa ser completa, e normalmente ela não é completa. Então, a originalidade, ela sendo relativa, mas trazendo um elemento novo, ela pode constituir obra intelectual. E aí ela tem outro aspecto, que é a esteticidade, que é a maneira pela qual ela se apresenta ao público. Tá bom? Beleza, professor, esclareceu. Obrigada, era só uma dúvida. Mas é um tema complicado mesmo. Esse é um tema complicado. É que o tema da sociedade da informação é um tema que eu dedico meus estudos já desde 2001, né, quando ainda estávamos engatinhando aqui no Brasil. Por isso que eu podia eventualmente ajudar aí na resposta. Beleza. Bom, obrigada, viu, professor? Bem, então, para a parte final da aula, eu gostaria de comentar o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 8º. Nós vimos, então, que para qualificar os bens e regular as relações eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Nós vimos, no entanto, que quando falamos de bens móveis, temos modernamente e contemporaneamente uma série de situações novas que não estão diretamente ligadas ao artigo 8º,
mas só temos o artigo 8º para nos utilizarmos por hora. E aí, então, nós temos duas disposições um pouquinho diferentes. A primeira, que se encontra no artigo 8º, em seu parágrafo 1º, e que diz o seguinte: aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Vejam aqui que aquela ideia da Lex Recit ficou já afastada no parágrafo 1º, né? O parágrafo 1º fala que aplica-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário. Então aí já vou para a Lex Domicile. Quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Então, o parágrafo 1º, ele excetua, na prática, o artigo 8º em seu caput. E esse parágrafo 1º, ele acaba sendo muitas vezes mais utilizado do que o caput quando se fala de bens móveis. Mas percebam vocês, bens móveis que ele trouxer. Continuamos confinados à solução moderna, não a uma solução contemporânea. E continuamos confinados aos chamados bens móveis materiais. Não temos, então, um desenvolvimento que se esperaria para essa regra de conexão quanto aos bens móveis imateriais. E, por fim, o parágrafo 2º. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada ou empenhada. É a mesma coisa. Vamos lembrar aqui, conversamos há poucos minutos atrás que os bens imóveis, eles são considerados também como tal quando falamos de direitos reais sobre garantia de bens imóveis. Então, a hipoteca é um direito real de garantia sobre imóveis. A hipoteca, então, se rege pela regra do caput do artigo 8º, que é a Lex Recit. O penhor é um outro direito real de garantia que vocês estudaram em direitos reais, juntamente com a hipoteca e juntamente com a anticrese. No penhor, nós temos uma peculiaridade. Nós não temos uma modalidade de penhor. Nós temos várias modalidades de penhor no direito brasileiro. Mas a regra geral do penhor é que, no penhor, o devedor pignoratício adquire um empréstimo e o credor pignoratício, durante o pagamento desse empréstimo e até o final dele, permanecerá com a coisa móvel dada em garantia. É muito comum esse contrato no contrato pignoratício da Caixa Econômica Federal, de joias, né? É até um exemplo normalmente lembrado por um professor de direito civil quando se estuda direitos reais. Percebam vocês que a regra é que, no penhor, o credor pignoratício fique com o bem dado em garantia. O contrário do que acontece na hipoteca. Porque como a hipoteca tem registro imobiliário, o devedor hipotecário pode permanecer na posse do bem, não tem problema nenhum. Por que que, no caso do penhor, o bem móvel fica em poder do credor pignoratício? Para que ele não corra riscos desse bem ser destruído ou ser transmitido indevidamente a terceiros pelo devedor pignoratício. Para que ele não corra riscos de não receber o valor do empréstimo porque o devedor pignoratício resolveu simplesmente não pagar, ou não teve condições de pagar, e aquele bem móvel não está em poder do credor pignoratício. Então, a regra geral é que o credor pignoratício fica com a posse da coisa, que é uma coisa móvel, dada em garantia, num contrato de empréstimo. Sim, é verdade que nós temos regimes excepcionais de penhor, onde o bem continua na posse direta do devedor, mas isso ocorre por conta do registro que identifica o bem e o diferencia de quaisquer outros, e porque esse bem será utilizado no comércio jurídico para o desempenho de atividades pelo devedor pignoratício. É o caso de penhor de aeronaves, penhor de navio, penhor de veículo automotor e assim por diante. Mas a regra é: a coisa móvel empenhada fica em poder
fica na posse do credor pignoratício, até o pagamento do empréstimo. Pois bem, é isto que faz com que o nosso legislador estabeleça como regra de conexão que o penhor, parágrafo 2º do artigo 8º, regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Isto é uma norma protetiva, então, sem sombra de dúvidas, que leva em conta quem está com o bem por força da natureza do penhor. Se é o penhor em geral, a lei que regerá a questão do penhor será a lei do domicílio do credor pignoratício. Mas se eu tenho um penhor de aeronave, por exemplo, a regra será diferente. Será a lei do domicílio do devedor pignoratício, porque ele está na posse da coisa empenhada ou apenhada. Uma boa solução que a lei de introdução às normas de direito brasileiro manteve e que já se encontrava na lei de introdução ao Código Civil para fixação da regra de direito material de discussão de direito real sobre coisa móvel. Bem, com isso, terminamos a aula de hoje. E eu agradeço demais a atenção de todos e pergunto se há alguma questão a ser colocada. São 22 horas e 38 minutos. Professor, por mim tá tranquilo, sem dúvidas. Perfeito, Gabriel, tá ótimo. Então, gente... É o Guilherme, é o Guilherme. Ah, o Guilherme, desculpa, Guilherme, vi errado. Obrigado, Luiz. Eu também estou bem. Tranquilo. Pois não, ótimo, Isabela. O Yuri levantou a mão. Yuri, quer perguntar? Só uma dúvida rápida. No caso de aeronave, você tem a escolha de empenhar ou hipotecar? Tem. Você pode escolher isso. É que você tem que ver o regime jurídico próprio, entendeu? O problema todo está no regime jurídico. Então, quando você vai no Código Civil, você tem uma disciplina para essa questão. Mas quando você vai na legislação específica de aeronaves, para fins de leasing, aeronaves comerciais, você tem soluções outras possíveis também, Yuri. Tá claro, perfeito. Tá bom? Valeu. Bem, então, gente, eu quero muito agradecer a vocês e apenas lembrando, eu vou agora fazer a edição dessa gravação e postarei tanto no Moodle como no meu YouTube, Roberto Senzi Lisboa, tudo junto. E vou também colocar à disposição de vocês na plataforma Moodle a aula gravada de cooperação jurídica internacional. Isto para esta semana. Na semana que vem eu estarei à disposição para dar aula para vocês, porque a prova não é da minha disciplina. Eu sei que muitos de vocês farão a prova da disciplina que vocês fazem no primeiro horário, mas eu darei a aula. Se não tivermos pessoas na sala, eu vou colocar a gravação da aula para vocês na plataforma Moodle, que já existe, inclusive, no meu canal de YouTube, tá bem? E vou ainda colocar a gravação de uma outra aula que é sobre homologação de sentença estrangeira e carta rogatória. E assim conseguimos terminar o nosso curso de Direito Internacional Privado. Eu agradeço demais a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado, né? Desejo uma ótima noite, fiquem com Deus e que tenhamos um dia muito proveitoso e abençoado amanhã. Tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa Obrigada, noite, professor. Muito obrigada. Boa noite, professor.